o ministro da Justiça, Flávio Dino, revelou que pediu ao Supremo Tribunal Federal a inclusão do deputado federal Deltan Dallagnol no inquérito das fake news, que tem o ministro Alexandre de Moraes como relator. O Dino não gostou de declarações do parlamentar que relacionou a ida do ministro ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, a uma vinculação com o crime organizado. Perguntado pela repórter Paula Lobão, da Jovem Pan, se faria o mesmo com o deputado André Janones, o Flávio Dino ficou desconcertado. Na verdade, eu fiz essa representação na medida em que ele infelizmente, em algumas entrevistas, repetiu um disparate em que a minha ida ao Complexo da Maré teria derivado de um acordo com o crime organizado. Eu tenho biografia, eu tenho respeitabilidade profissional, eu tenho ficha limpa e, portanto, eu não aceito que ninguém, absolutamente ninguém, invente ou propague uma calúnia dessa dimensão. Quem tem pessoal jamais. Tanto que eu fiz contra vários deputados e senadores que eu sequer conheço. Agora eu espero que os deputados e senadores todos reflitam sobre a importância da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar não pode ser alvo de abuso, não pode ser desviada da sua finalidade. Imunidade parlamentar não é escudo para cometimento de crime. Você imagina que você pretende colocar também o Janones? O Janones não me ofendeu, ao que eu saiba. A mim, não. Então é pessoal. Não, é porque é uma questão jurídica, na verdade. É porque crime contra a honra é necessário que a vítima tome a iniciativa. Então não é uma questão pessoal, é uma questão técnica. Está no artigo 145 do Código Penal. Obrigada, prazer, viu? Tchau. O inquérito das fake news é uma aberração, né, que já dura 4 anos. Aqui nenhum de nós defende o inquérito das fake news, mas aí fica a pergunta, será que Flávio Dino acha que o ex-juiz Sérgio Moro pode pedir ao Alexandre de Moraes, por exemplo, que inclua o Lula no inquérito das fake news, já que o Lula mentiu, né, acusou o ex-juiz de uma armação quando veio à tona aquele plano para assassinar o ex-juiz e ex-ministro, acusou então a Polícia Federal também, o Ministério Público de armação. Bolsonaro e Paulo Guedes, será que eles podem pedir ao Alexandre de Moraes que inclua o Lula nesse inquérito também, já que o Lula disse que no ano passado o Brasil não cresceu nada, a economia não cresceu nada e cresceu 2,9%. E, Ana, como vocês mostraram no Sem Filtro, aí, a entrevista com o Flávio Dino, na época da tentativa de reeleição, acabou reeleito, né, governador do Maranhão. O povo do Maranhão, por exemplo, pode pedir ao Alexandre de Moraes que inclua o Flávio Dino no inquérito das fake news, já que ele prometeu em 2015, quando foi eleito, né, que tiraria todos os municípios do Maranhão daquela lista de mais pobres do Brasil, com menos IDH. Então, esse inquérito das fake news, 4 anos de inquérito, isso não acaba nunca. E ele deixou o governo do Maranhão com uma dívida de R$500 bilhão, né, de reais. 500 milhões de reais ficaram lá como dívida. E isso, é claro, que foi empurrado para debaixo do tapete. Os respiradores também, na pandemia, o consórcio Nordeste, quase 50 milhões gastos, nenhum respirador apareceu. Blindaram o Carlos Gabas, né? Ninguém podia encostar no Carlos Gabas, e o Flávio Dino também envolvido nisso. O que essa gente quer é censura pura, não tem outra palavra, porque eles são comunistas. Eu vou repetir isso para sempre. Não existe outra conotação para dar para essa gente, eles são comunistas. Você vê a confusão ali que ele faz, né, na entrevista. E aí aqui também, assim como eu falei no Sem Filtro, durante 2 dias, deixo os meus parabéns para Paula Lobão, repórter da Jovem Pan, que fez a pergunta sobre o Janones, mas o Janones não vai para o inquérito também. O Janones já disse que o presidente Bolsonaro é pedófilo, é genocida, matou milhares de pessoas. Durante a campanha presidencial, o Janones foi uma metralhadora de mentiras, não é nem fake news, de mentiras, né?
e, no entanto, isso, né, o inquérito das fake news não existe para a esquerda no Brasil. Aí ali ele faz uma confusão, né, porque a Paula Lobão fala, mas então é pessoal. Aí ele fala, não, não é pessoal, porque aí é uma questão técnica de calúnia, injúria, difamação, mas calúnia, injúria, difamação já existem no Código Penal. Artigos 138, 139, 140. Eu sei porque eu uso e funciona, que é uma maravilha. E funciona rápido no Brasil. Então, o que essa gente quer mesmo é colocar em prática a sanha comunista de censurar, de fechar a boca de quem perturba demais com questionamentos. Ninguém tem dúvida disso, né, Constantino? Esse inquérito das fake news é uma balela, né? Isso é, obviamente, um instrumento de perseguição. Bom, eu tenho lugar de fala, né, Lacombe? Meu advogado fica perplexo, porque não tem nem o que fazer para defender o cliente, né? Mas a Ana já resumiu, eu não vou me estender muito, né? Isso está evidente para qualquer um que é um instrumento para perseguir e calar e intimidar um espectro da visão política partidária no Brasil. Não existe um esquerdista arrastado para esse inquérito ilegal criado pelo Dias Toffoli, ex-advogado do PT, e dado de presente, que nem Páscoa, que nem o presente da Gazeta, mas o presente da Gazeta do Povo é muito bom. Esse foi um presente muito ruim para o país, porque foi um presente que o Toffoli deu para o Alexandre de Moraes, de petista para tucano, né? E ali começou toda essa bizarrice em que estamos metidos no Brasil hoje. Não tem um esquerdista arrastado para esse troço. Esquerdista não mente. O Janones não mente. Quer dizer, não tem nada a ver com fake news, e a confusão apontada pela Ana é perfeita. Quer dizer, veja como ele, jurista, se enrola todo depois ali, né? Não, o crime de calúnia tem que ser uma resposta pessoal, mas o inquérito não tem nada a ver com isso. O inquérito de fake news é objetivo, a princípio. Não tem nada a ver. Quem foi que eu caluniei para ser arrastado para esse troço? Então é uma loucura. Só que eles não estão mais preocupados nem com as aparências de legalidade, cá entre nós. Renata, e aproveitando então esse gancho, eu sei que você está lançando um projeto novo, né? A gente está aqui num país que vive sob censura, a gente tem tentado sempre achar aqui os nossos espaços para manter o debate aberto, manter as perguntas, a gente se permite perguntar, a gente se permite debater, e eu queria que você falasse então um pouquinho para a gente encerrar sobre o seu projeto novo, né? Porque é mais um instrumento para a gente combater tudo isso que estamos enfrentando, e há muito tempo, como falei, o inquérito das fake news tem 4 anos já. Então, Lacombe, o objetivo de fazer essa plataforma, primeiro para falar do meu conteúdo, mas também para oferecer essa ferramenta para outros produtores de conteúdo que sofrem com a censura constante do Instagram, do Twitter. Depois do Twitter, que o Twitter foi comprado pelo Elon Musk, melhorou bastante, mas que sofre, tentar dar mudar um pouco de ares. Não é para você sair das plataformas tradicionais, que ainda são uma grande vitrine, mas para conseguir produzir conteúdo e às vezes falar de temas mais espinhosos, que a gente sabe que no Instagram eles vão te derrubar. Eu já tive alguns posts falando sobre, por exemplo, como o capitalismo emancipou a mulher, por exemplo. Coisa idiota. Foi marcado como discurso de ódio, revisado, e por conta disso eu fiquei 3 meses sem conseguir fazer uma live. E aí tem todas as questões que a gente fala de censura. Então, o aplicativo se chama O Exército de Agentes de Informação, e o objetivo é justamente levar conteúdo de qualidade para mais pessoas, de uma forma o mais possível. Não é que eu fico independente 100%, né? Porque eu dependo de algumas outras empresas, mas eu tentei fazer alguma coisa com dinheiro investido do meu próprio bolso. Meu sócio é meu marido, que é o Rodrigo, para sair um pouco das mídias tradicionais e conseguir me comunicar com a minha audiência. E aí eu queria, inclusive, trazer para vocês uma coisa que um dos quadros de conteúdo chama Viagem na História, onde eu vou no país onde aconteceu o assunto e falo do fato histórico de lá. E o país que eu escolhi para iniciar o projeto é a Alemanha, e eu fui contar sobre a história do Muro de Berlim, o contexto histórico que permeia isso. E tem um museu lá que chama DDR Museum. DDR é a sigla para Alemanha Oriental. Naquela época era controlada pelos socialistas. E tem uma área que fala sobre a parte jurídica.
E nessa parte tem que na Constituição dizia que todo o cidadão da República Democrática, chamava República Democrática da Alemanha, não podia sair, você era fuzilado se tentasse, você não tinha liberdade nenhuma, mas eles chamavam de democrática, e o Muro de Berlim era chamado de muro antifascista, muito importante. Então, que todo cidadão da República Democrática Alemã tinha o direito, em acordo com o espírito da Constituição, de expressar opinião de forma livre e publicamente. Esse direito não era limitado por nenhum serviço ou tipo de relacionamento empregado. Nenhuma pessoa poderia ser usada, ter uma desvantagem em relação a esse direito. Aí você vira um cardzinho, esse cardzinho tem uma declaração de um oficial dizendo que a liberdade de expressão, ela tem limites quando você tem expressão contra-revolucionária, quando você tem sentimento contra-revolucionário, que isso não está coberto pelos princípios de direitos básicos de liberdade de expressão da República Democrática da Alemanha. Isso soa familiar para vocês? Então é um discurso que não aconteceu agora, a tática não é nova, o jeito de falar não é novo. Como a Ana bem disse, ele vai se travestindo ao longo do tempo. E o ministro Flávio Dino ficou em calças curtas com a pergunta da repórter da Jovem Pan, porque, primeiro, o crime contra a honra, injúria, difamação, você vai e representa contra a pessoa. O inquérito das fake news coletiviza isso. E o pior de tudo que eu acho, Lacombe, é que todos nós aqui defendemos a liberdade de expressão de todas as pessoas, inclusive aquelas que querem nos tirar essa liberdade. E para todo mundo entender um pouquinho os horrores que viveram os alemães orientais, né, naquela época, eu recomendo aqui A Vida dos Outros, filmaço, está no streaming da Brasil Paralelo, vale muito a pena, filmaço.